Oi, vidas! O Nota 10 está on nesse segundou. Pós primeiro dia de Enem 2024. Gente, que tipo de estudante vocês são? Eu sou André Starqueza. Aqueles que não querem nem ouvir falar da prova depois que ela passa ou que gostam de comentar as questões? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Gente, eu confesso, eu sou obcecada, eu só sossego depois de comentar tudo. E o tema da redação, vou nem comentar. Eu também. Mas aqui no Nota 10 a gente supera a prova igual esse ficante, rapidinho. Por isso o nosso foco agora é nas ciências exatas. E na nossa primeira revisão de hoje, nós vamos responder questões de física para fixar o conteúdo. Bora? E aí, galerinha, professor Lucas Martins, estamos aqui de volta para mais uma aula de física. Pessoal, na aula de hoje iremos continuar a resolução de alguns conteúdos que é sempre recorrente na nossa prova. Então, eu listei aqui alguns conteúdos com questões dos últimos Enems, dos Enems mais recentes, para a gente resolver. Então, vamos lá. Começando aqui na primeira questão, uma questão do Enem 2023. Diz o seguinte: com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou a seus alunos que determinassem um calor de combustão de alguns alimentos. E para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Um minutinho aqui, só apagar aqui, pronto. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 gramas de um alimento indeterminado. Então, ele vai entregar uma amostra, vamos só marcar essa informação importante, ele vai entregar uma amostra de 0,5 gramas de um alimento, que a gente não conhece esse alimento, não sabe qual alimento vai ser. Aí, que realizou o seguinte procedimento experimental: ele vai colocar 4 ml de água em um tubo de ensaio, e mediu a temperatura. Então, quando mediu a temperatura, vai encontrar uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, o estudante queimou o alimento recebido abaixo do tubo de ensaio contendo água, o que elevou a temperatura da água para 50 graus Celsius. Então, a gente tinha que a temperatura da água era 20 graus Celsius e agora passou a ser de 50 graus Celsius, tendo uma variação de temperatura aí. Aí lembrem, quando nós temos uma variação de temperatura, se a temperatura está aumentando, é porque o nosso corpo, a nossa substância, ela está sofrendo o quê? Um aquecimento, que é esse caso aqui, tá bom? Está indo de 20 para 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser uma variação de temperatura positiva, certo? Já se fosse o processo contrário, se a temperatura estivesse diminuindo, a temperatura final fosse menor que a temperatura inicial, então nós teríamos um caso de resfriamento. Porém, nessa questão aqui, nós vamos ter um probleminha de aquecimento, tá bom? No qual a temperatura vai aumentar de 20 para 50. Considere que nas condições de experimento, a perda de calor para o ambiente é desprezível. Ou seja, essa água, pessoal, ela não vai perder calor para o ambiente, ela só vai receber o calor da nossa fonte térmica, que é proveniente aqui da combustão desse alimento. E o calor específico da água e sua densidade são respectivamente. Então, ele está dando aqui o calor específico da água, que é 1 caloria, grama, grau Celsius, e a densidade da água, que é 1 grama por ml. Aí ele quer saber qual alimento do quadro o estudante recebeu do professor. Pessoal, vamos aqui só entender a problemática da questão. Então, a questão, vamos desenhar aqui para ficar melhor de visualizar. Na questão, nós vamos ter um recipiente. Nesse recipiente, nós iremos ter água. Quando a gente tem nesse recipiente água, ele vai colocar essa água para aquecer. E para colocar água para aquecer, ele vai pegar um alimento desconhecido e vai colocar aqui, embaixo do nosso tubo. Quando ele coloca esse alimento desconhecido aí embaixo, ele vai colocar esse alimento para entrar em combustão. E quando entra em combustão, esse alimento vai fornecer calor para a água. Então, se ela fornece calor para a água vai acabar esquentando, tá bom? Aí ele quer saber justamente qual vai ser
o nosso alimento que está fornecendo essa quantidade de calor para variar a temperatura de 20 para 50 graus Celsius. Então vamos lá, ó, resolver isso aqui. Pessoal, falou de quantidade de calor que é transferida. Se ele perguntar o processo, nós vamos lembrar dos processos de propagação de calor, condução, convecção e radiação, certo? E se eu quiser quantificar essa quantidade de calor que é transferida, que é o caso da questão, nós iremos lembrar lá da calorimetria. Então aqui é uma questão de calorimetria, no qual vai ocorrer uma transferência de calor e eu quero quantificar essa transferência de calor. Aí nós vamos lembrar que na calorimetria nós vamos ter duas relações importantes que são recorrentes. É a quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E nós também vamos ter a quantidade de calor relacionado ao calor latente. Quantidade de calor é igual ao calor latente vezes a massa. Aqui, ó, tem uma frasezinha que ajuda a fixar, é o que macete, e esse aqui, ó, QLM, tá bom? Ó, que Lucas Martins, para fixar, tá bom? Pessoal, vamos lá. Nós temos que saber em quais situações nós iremos usar essa primeira relação, em qual situação nós iremos utilizar essa segunda. Então, ó, anotem aí. Essa primeira relação, o que macete, nós iremos utilizar sempre que a questão tiver uma variação de temperatura, ou seja, quando o corpo recebe calor e quando ele receber calor, a sua temperatura vai variar. Então, se a temperatura varia e eu estou recebendo ou perdendo calor, nós vamos aplicar a relação do que macete, tá bom? Já essa segunda relação, o QLM, vai ser quando o corpo recebe calor, porém ele não varia a sua temperatura. Oxe, Lucas, como é que pode um corpo estar recebendo ou perdendo calor e sua temperatura não vai variar? É possível isso? É sim, pessoal. A transferência de calor pode provocar duas coisas em um corpo. Ou vai provocar variação de temperatura ou vai provocar mudança de estado físico, certo? Então, ó, se provocar uma variação de temperatura, é o que macete. Se provocar uma mudança de estado físico, é o Q igual a LM, no qual esse L é um calor latente, que pode ser um calor latente de vaporização ou de fusão. A questão, ele tem que informar esse valor, tá bom? Então, vamos lá. Nessa questão, nós já identificamos que vai ter uma variação de temperatura. Se tem uma variação de temperatura, então é o nosso Q macete. Então, ó, vamos identificar aqui qual vai ser essa quantidade de calor que vai ser transferida para o alimento. Vamos pegar aqui, ó, quantidade de calor vai ser igual a massa. Galera, a questão, ele não deu a massa de forma explícita. Ele só deu o quê? A massa de água na forma de ml. Nós iremos lembrar que ml é uma unidade de volume. E aqui nós queremos saber massa. Porém, paralelo a isso, ele deu também a densidade da água, que é 1 grama por ml. Então, ó, vamos interpretar essa densidade da água. Se a densidade da água é 1 grama por ml, isso aqui, ó, é uma razãozinha lá da matemática. Isso quer dizer que para cada 1 ml de água, nós iremos ter 1 grama de água, tá bom? Então, ó, se a densidade é de 1 e o nosso volume é de 4 ml e a cada 1 ml eu tenho 1 grama de água, então para 4 ml, consequentemente, nós iremos ter 4 gramas de água. Então, ó, a massa da água aqui vai ser de exatamente 4 gramas. Então, ó, vamos aplicar aqui o nosso Q macete. Quando aplicar o Q macete aqui, quantidade de calor vai ser a massa da água, que é de 4 gramas, vezes o calor específico. O calor específico, a questão informou aqui, ó, que o calor específico é de 1 também. Então, ó, vezes 1, vezes a variação de temperatura. Aí nós iremos lembrar que na física, variações é sempre o quê? Alguma coisa final menos algo inicial. Então, se eu tenho ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser uma temperatura final menos temperatura inicial. Então, ó, quando aplicar aqui essa variação de temperatura, a temperatura final é 50 e a inicial foi de 20. Ou seja, a variação de temperatura vai ser de exatamente 30 graus Celsius.
perceba que a variação de temperatura deu positiva. Sempre que a variação é positiva é porque nós temos uma problemática de aquecimento. Ah, Lucas, é possível essa variação de temperatura dar negativa? É sim. Se a variação de temperatura fosse negativa, então a nossa questão seria uma questão de resfriamento, ou seja, o corpo, em vez de estar recebendo calor, ele estaria perdendo, tá bom? Então, ó, vamos substituir aqui a variação de temperatura, que vai ser de 30 graus Celsius. Então, ó, essa fonte de alimento, que é uma fonte de 0,5 gramas do alimento, vai fornecer essa quantidade de calor para a nossa água. Quando a gente multiplicar aqui, então 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120. Então, ó, a quantidade de calor fornecida pela fonte de alimento vai ser de exatamente 120 calorias. Ah, Lucas, aí ó, 120 calorias está aqui. Então vai ser o alimento 2. Vou marcar o alimento 2, letra B. Marcou, errou. Pessoal, tome cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tanto na prova de física quanto na prova de matemática, sempre quando vocês terminarem de fazer uma continha, leia novamente o comando. Não vão já correndo para as alternativas para marcar, não. Olhe se essa resposta é o que ele realmente quer. Então vamos interpretar aqui, ó. Eu tenho 0,5 gramas de um alimento que vai fornecer calor, vai entrar em combustão aqui e vai fornecer calor para a nossa água. Então, ó, quando eu tenho 0,5 gramas do nosso alimento, eu estou fornecendo aqui 120 calorias. Porém, preste atenção que na nossa tabela, a unidade de medida é o quê? Caloria por grama. Ou seja, ele está relacionando caloria a cada 1 grama de alimento. E aqui, ó, nosso alimento, nós não temos 1 grama completa, nós só temos meia grama, que é o nosso 0,5. Então, temos que fazer uma proporçãozinha para transformar isso em 1 grama completa. Então, ó, uma velha regra de 3, 0,5 gramas de alimento está fornecendo 120 calorias. Então, 1 grama do alimento vai fornecer quanto de caloria? X. Aí faça aqui meio com meio, extremos com extremos. Ah, Lucas, mas precisaria fazer essa regra de 3? Não, galera, é só perceber o seguinte, ó. Aqui, ó, a proporção de 0,5 para 1, nós estamos dobrando o nosso valor. Então, consequentemente aqui, nós iremos dobrar também, ou seja, multiplicar por 2. Então, a nossa resposta aqui vai ser que o calor de combustão vai fornecer 1 grama, fornece aqui, ó, 240 calorias. Então, a cada grama desse alimento vão ser fornecidas 240 calorias, que é justamente a relação que ele quer saber, a quantidade de caloria por grama, tá bom? E como aqui a gente só tinha meia grama, 0,5, então acabamos tendo que fazer essa proporção, certo? Então, ó, a alternativa correta vai ser a alternativa que fala que vai ser 240 gramas, que é justamente o nosso alimento 4, ou seja, letra D, tá bom? Tranquilo? Então aqui, ó, nós resolvemos uma questão agora de calorimetria que vai ocorrer uma transferência de calor, certo? Vamos para a nossa segunda questão, a questãozinha também do Enem 2023. A questão diz o seguinte: um fabricante de eletrodomésticos desenvolveu um compartimento refrigerador inovador que consegue resfriar, ó, eu gosto sempre de ir lendo a questão e já marcando os dados, as informações importantes. Então, ó, ele vai resfriar em 7 minutos 2 latas de refrigerante. Então, em 7 minutos, ele consegue resfriar 2 latas de refrigerante, no qual cada lata vai ter exatamente 350 ml. Aí ele diz que a densidade desse líquido, desse refrigerante aqui, ó, está sendo de 1 grama por ml. Ou seja, para cada 1 ml desse refrigerante, nós vamos ter uma massa de 1 grama, tá bom? A refrigeração do líquido consome 21% da potência do sistema. Ou seja, esse processo de resfriar 2 latas de refrigerante em 7 minutos
vai consumir apenas 21% da potência total que esse eletrodoméstico possui, certo? Aí ele quer saber o seguinte: quando o refrigerante tem sua temperatura diminuída em 15 graus Celsius. Pessoal, tome cuidado com essa informação. Ele não está dizendo que a temperatura do refrigerante vai ser 15 graus Celsius, ele só está dizendo que vai diminuir em 15 graus Celsius. Por exemplo, ó, só pegar aqui a canetinha, um minutinho. Se o refrigerante está com a temperatura inicial de 40 graus Celsius, hipoteticamente, ele vai diminuir 15 graus Celsius, então a temperatura vai ser de quanto aqui? 40 menos 15, 25, tá bom? Se o refrigerante está com a temperatura inicial de 20 graus Celsius e ele vai diminuir 15 graus Celsius, então ele passa a ter uma temperatura de 20 menos 15, 5 graus Celsius, tá bom? Então, ó, essa diminuição de temperatura não é a temperatura que o refrigerante vai estar. Vai ser o quê? Vai ser uma variação de temperatura, tá bom? Então, nós vamos ter aqui que esse refrigerador vai provocar uma variação de temperatura de exatamente 15 graus Celsius em 7 minutos. Então, vamos continuar aqui. Só apagar aqui. Cadê? Pronto. Considere o calor específico do refrigerante igual a 1 caloria, grama graus Celsius. E que 1 caloria vale 4,2 joules. Galera, nós temos que lembrar o seguinte: a unidade de quantidade de calor pode vir em duas unidades. Pode aparecer em caloria ou pode aparecer em joule. Nós somos obrigados a saber transformar de caloria para joule e vice-versa. O Enem, às vezes, ele dá essa relação, às vezes ele não informa essa relação. No caso dessa questão, ó, ele informou que 1 caloria vale 4,2 joules, mas ele não é obrigado, tá bom? Já caíram questões que eu precisava dessa informação e a questão não colocou, certo? Então lembra, a cada 1 caloria nós vamos ter 4,2 joules. Então, se eu tenho 2 calorias, eu vou ter quantos joules? 8,4 e assim por diante, tá bom? Ocorre uma proporção direta aí. Aí ele quer saber o seguinte: a potência total em watts, certo? A gente acaba chamando aqui, aportuguesando para o watt, o famoso watt, certo? É a unidade de potência no sistema internacional. Então, ele quer saber a potência em watts aqui desse dispositivo refrigerador. É aproximadamente... Então, ó, vamos lá. Começamos a ler a questão, pegamos os dados importantes. Agora, vamos tentar identificar do que a questão está trabalhando. A questão, ele quer saber a potência. Galera, se ele quer saber a potência, vamos pensar um pouco. Pensa aqui comigo. Se ele quer saber a potência, a gente percebe que está ocorrendo aí uma variação de temperatura. Se o corpo está variando a sua temperatura, ou seja, ele pode aumentar ou diminuir sua temperatura. No caso da questão, a temperatura está diminuindo. Mas se o corpo varia a sua temperatura, só tem uma possibilidade, pessoal. É porque esse corpo, ele está o quê? Ele está perdendo calor. Se o corpo estivesse aumentando a sua temperatura, é porque ele estaria recebendo calor. Tranquilo? Aí, ó, se ele está perdendo ou ganhando calor, então a gente sabe que isso aqui vai ser uma questão de quantidade de calor, tá bom? Se vai ser uma questão de quantidade de calor, a parte da física que quantifica essa transferência de calor entre os corpos é a calorimetria. E nós estudamos na questão anterior que na calorimetria nós podemos calcular a quantidade de calor de duas maneiras. É o nosso Q-macete e o nosso QLM. Aí nós iremos lembrar que o Q-macete nós iremos utilizar sempre quando tem o quê? Uma variação de temperatura. E o QLM nós iremos sempre utilizar quando na questão não tiver variação de temperatura, tiver o quê? Uma mudança de estado físico. No caso dessa questão, mais uma vez, ele colocou variação de temperatura, então nós vamos utilizar o Q-macete, tá bom? Mas a questão não quer saber a quantidade de calor, a questão quer saber a potência. Aí nós iremos relembrar que a potência é sempre calculada
pela quantidade de calor transferida em um certo intervalo de tempo, tá bom? Aí, ó, no sistema internacional, a unidade de potência vai ser o nosso watts, tá bom? Nosso W. A unidade de quantidade de calor, nós sabemos, eu mostrei aqui no início, que pode ser em caloria ou em joule. Porém, para a potência ser em watts aqui, a quantidade de calor tem que estar obrigatoriamente em joule e a unidade de tempo, tomem cuidado. Para potência, a unidade de tempo tem que ser em segundos, tá bom? No sistema internacional. Então, ó, a quantidade de calor em joules e o intervalo de tempo em segundos. Então, se nós queremos saber essa potência, nós vamos precisar calcular a quantidade de calor transferida e o intervalo de tempo, a questão já informou, disse que essa transferência de calor vai acontecer em um intervalo de 7 minutos. Então, ó, vamos encontrar aqui a quantidade de calor primeiro para substituir nessa relação matemática e depois encontrar a potência. Então, ó, vamos aqui encontrar a quantidade de calor transferida. Vamos aplicar o nosso macete, já que é uma relação de variação de temperatura. Então, a quantidade de calor vai ser igual à massa. Vamos lá. A questão, ele não deu mais uma vez a massa. Ele deu o quê? Ó, o volume. Porém, como nessa questão ele diz que a densidade desse refrigerante é 1 grama por ml, ou seja, para cada 1 ml de refrigerante nós vamos ter 1 grama. Então, ó, como eu tenho 350 ml, então eu vou ter 350 o quê? Gramas, tá bom? Então isso aqui vai implicar em uma massa de 350 gramas. Ah, Lucas, é só substituir agora um 350 aqui no canto do M, né? Tome cuidado, porque 350 é a massa de quê? De uma latinha. Porém, a questão informou que nesses 7 minutos ele vai refrigerar aqui, ó, exatamente 2 latas. Se cada lata são 350 gramas e eu tenho 2 latas, então isso aqui, ó, vai totalizar uma massa de 750 gramas vezes o calor específico. Galera, o calor específico, a questão informou aqui, ó, que o calor específico é de 1 cal grama grau Celsius. Então, ó, o calor específico aqui vai ser de 1 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser de exatamente 15 graus Celsius, que a questão informa. Então, ó, quando a gente resolver essa continha aqui, vai ficar a quantidade de calor, vou fazer aqui na calculadora para ir um pouquinho mais rápido, então a gente pode pensar o seguinte, ó, 75 vezes 10 dá 750, tá bom? Aí 75 vezes 5 faz separado e depois junta, certo? Mas vou fazer direto aqui para ir mais rápido. Então, ó, essa multiplicação aí vai dar 11.250. E a unidade final dessa quantidade de calor, ó, vai ser a mesma unidade que aparece lá no calor específico que nós colocamos. Se vocês observarem aqui, ó, o calor específico apareceu a unidade em caloria. Então aqui, ó, vai ser 11.250 calorias. Então essa que é a nossa quantidade de calor. Aí lembra, a questão não quer saber a quantidade de calor, a questão quer saber a potência desse refrigerador. Se ele quer saber a potência, então agora é só substituir na nossa relação de potência. A potência aqui então vai ser a quantidade de calor que nós encontramos, que foi 11.250. Pessoal, só tome cuidado, eu vou substituir aqui só para verificar se vai aparecer uma das alternativas. Vou colocar 11.250 na quantidade de calor e vou dividir por 7, que é o nosso tempo de 7 minutos. Quando a gente dividir isso aí, 11.250 por 7 vai dar aproximadamente 1.000, vai dar na faixa aqui de 1.500, 1.600 aproximadamente. Ah, Lucas, letra E, já que ele pede aproximadamente. Galera, tem um pequeno erro aqui, ó. Lembrem que na nossa problemática aqui a potência tem que estar em quê? Em joule e o tempo tem que estar em segundo. A potência não, a quantidade de calor, tá bom? E a quantidade de calor, esse 11.250, não está em joule, está em quê? Ó, caloria. Então, nós vamos ter que primeiro transformar isso
para Joule, antes de substituir e encontrar a nossa potência, tá bom? Então, ó, para transformar aqui, você pode lembrar que um cal é quanto? 4,2. Então, é só substituir a palavrinha cal aqui por um fator multiplicativo de 4,2. Ou faz a nossa velha regra de 3. Se uma caloria são 4,2 joules, então 11.250 calorias vão ser quantos joules? X. Faz meio com meio, extremos com extremos. Então, aqui vai ficar 11.250 vezes 4,2. Galera, tem multiplicações que tentem evitar. Ó, essa multiplicação aqui vocês vão perder tempo multiplicando. Porque muitas vezes, como é que eu ainda tenho que fazer outra conta, pode ser que exista algum passo, algum processo aí que eu vou precisar simplificar. Então, ó, vou continuar aqui sem multiplicar isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, 11.250 vezes 4,2. Só aumentar aqui. Dividido pelo tempo. O tempo, ó, o tempo são 7 minutos, porém, lembra, o tempo tem que estar em segundos. Aí, para transformar de minutos para segundos, nós vamos sempre fazer o quê? Nós vamos sempre multiplicar por 60. Galera, só um pequeno erro aqui ó, na multiplicação. Lembra que no início eu tinha falado que uma latinha era 350 gramas, 2 latinhas, ou seja, 350 vezes 2, na verdade, aqui ó, vai dar 700, certo? Então, quando a gente fizer aqui 700 vezes 15, essa multiplicação aqui vai dar exatamente 10, deixa eu só apagar aqui, corrigir essa multiplicação, aqui ó, vai dar 10.500 calorias, certo? Então, ó, ajeitar aqui também, aqui fica 10.500. Então, aqui, ó, para transformar para Joule, nós vamos multiplicar 10.500 vezes 4,2. Então, ó, vamos substituir aqui, sem precisar multiplicar agora, eu multiplico só no final, para fazer uma conta só. Então, aqui, ó, vai ficar a quantidade de calor, que é 10.500 vezes 4,2. Agora, ó, dividido pelo tempo, o tempo tem que estar em segundos. Como o nosso tempo está em minutos, para transformar para segundos é só multiplicar por 60. Então, ó, depois que a gente faz isso aqui, 4,2 aqui, percebam que nós podemos fazer o quê? Podemos cortar um zero em cima com um zero embaixo. Galera, vocês vão lembrar do macete lá da matemática. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso cortar esse zero e fazer com que essa vírgula ande uma casa decimal para a direita. Então, a nossa multiplicação aqui vai ficar, a potência vai ficar 105 vezes 42 dividido por... Galera, 7 vezes 6 também dá 42. Aí, ó, dividido por 42. Aí nós vamos ter 42 em cima, 42 embaixo. Ou seja, a nossa potência vai ficar exatamente igual a 105 watts. Então, essa que vai ser a potência utilizada pelo refrigerador. Ah, Lucas, ó, resposta letra A. Aquela velha história, marcou, errou. Pessoal, lembrem, terminou de fazer o cálculo, leia novamente o comando da questão, para não perder uma questão por falta de leitura. Vamos lá. A questão diz que essa potência aqui, essa potência utilizada, que nós encontramos que foi 105 watts, corresponde a apenas o quê? Ó, 21% da potência do sistema, certo? Então, ó, ele não está utilizando a potência total que esse refrigerador possui. E a questão quer saber, ó, justamente a potência total. Então, se ele quer saber essa potência total, só fazer agora outra regrinha de 3 para finalizar. Esses 105 watts equivale a 21%, que é o que ele está utilizando. Aí ele quer saber a potência total. Então, a potência total corresponde ao nosso 100%. Aí só fazer meio com meio, extremos com extremos. Ou, para evitar fazer mais contas, é só perceber, pessoal, que de 21 para 100%, nós estamos aumentando aproximadamente quantas vezes? Aproximadamente 5 vezes, tá bom? Então, aqui, ó, nesse outro lado, nós iremos também aumentar aproximadamente 5 vezes.
Então, 105 vezes 5 vai dar 525, ou seja, a potência total vai ser próximo de 525, que é justamente a nossa letra D. Ou faz a continha. Vamos fazer aqui a continha para deixar registrado. Fizer aqui meio com meio, estamos com extremos, fica 21x igual a 105 vezes 100. Aí, ó, aqui vai ficar 105 vezes 100, fica 10.500, 21 está multiplicando, passa dividindo. Quando a gente dividir 10.500 por 21, dá exatamente 500. Então, a potência total aqui vai ser de 500 watts, que é a nossa letra D. Tranquilo? Galera, vamos dar uma pequena pausa agora e na volta continuaremos com mais resolução de questões do Enem, tá bom? E aí, galerinha, estamos de volta para resolver mais questões do Enem da nossa disciplina de Física. Temos aqui uma questão do Enem 2022. Vamos lá. A preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia da energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts e 8 watts de potência nominal de consumo, respectivamente. Ou seja, vamos só marcar essa informação aqui. Vamos marcar aqui, ó, que a potência da lâmpada incandescente, nós vamos ter uma potência de exatamente 60 watts, certo? E a potência da lâmpada de LED, nós iremos ter uma potência de 8 watts. Aí ele quer saber o seguinte, a redução do consumo de energia elétrica em quilowatt-hora obtida durante 30 dias foi. Então vamos lá aqui interpretar essa questão. Na questão nós temos uma lâmpada incandescente, que nós iremos substituir por lâmpada do tipo LED. Galera, nós temos que entender, antes de resolver aqui a questão, só explicando o que é a lâmpada incandescente ou a lâmpada LED. Durante muito tempo, as lâmpadas incandescentes, elas eram as mais utilizadas. Porém, atualmente, não é encontrado mais à venda esse tipo de lâmpada. Por que não, Lucas? Vamos lá. A lâmpada incandescente, ela vai ser uma lâmpada, só desenhar aqui, fazer um desenho só para entender aproximadamente como é que funciona. Ela aqui, ó, vai ter um filamento metálico. Esse filamento metálico vai ser do material de tungstênio, tá bom? Metalzinho. A lâmpada incandescente, ela funciona da seguinte maneira. Ela vai receber energia elétrica. Quando ela recebe energia elétrica, ela vai acabar esquentando esse material metálico. Galera, porém tem um pequeno problema. Para esquentar esse material metálico aqui, a partir do momento que ele esquenta, ele começa a encandear, tá bom? Começa a ficar luminoso. Aí acaba iluminando aqui a região, fazendo com que a lâmpada funcione. Porém, para esquentar isso aqui e fazer com que essa incandescência aconteça, nós vamos acabar gastando muita energia. Só para vocês terem noção, de 100% da energia que é colocada aqui nessa lâmpada, apenas 5% vai ser convertida em energia luminosa e os outros 95% da lâmpada incandescente vai acabar se transformando em calor. É por isso que a lâmpada incandescente, ela aquece muito. Se a gente chegar próximo da lâmpada incandescente, ela vai estar muito quente, justamente por isso, pois a maior parte da energia elétrica que ela recebe, ela vai converter em calor e a menor parte é que ela converte em energia luminosa, tranquilo? Aí, ó, pessoal, outro detalhe da lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente tem uma vida útil muito curta. Se a vida útil de uma lâmpada incandescente é muito curta, então acaba tendo que trocar ela constantemente. Se eu tenho que trocar a lâmpada constantemente, então a quantidade de lixo que vai ter proveniente de lâmpadas incandescentes vão ser muito altos, pessoal. Então, ó, nós acabamos tendo que fazer o seguinte, troca a lâmpada incandescente por dois motivos principais. Primeiro motivo, o rendimento, a eficiência dela é péssima, aproximadamente 5% só que é transformado em energia luminosa.
os outros 95 é perdido na forma de calor. Então isso não é eficiente. E o outro motivo é que como a durabilidade dela é muito curta, muito pequena a durabilidade, então nós temos que descartar muito essas lâmpadas, acabando criando muito lixo desse tipo de lâmpada. Então é por isso que hoje em dia não é encontrado, tá bom? Tranquilo? Galera, essa lâmpada aqui, ela é boa, por exemplo, numa situação das chocadeiras. As chocadeiras, aquelas chocadeiras que o pessoal coloca os ovos para poder ocorrer a proliferação ali da germinação do ovo, utiliza a chocadeira, utiliza essas lâmpadas, pois essa lâmpada fornece uma boa quantidade de calor, tá bom? Que acaba fazendo com que os ovos se mantenham aquecidos, tranquilo? Mas para o nosso dia a dia ela não vai ser eficiente, ela vai esquentar muito. Então ela é substituída pela lâmpada de LED, que para fornecer a mesma quantidade de luz, ela precisa de uma potência muito menor que a lâmpada incandescente. E ela é o contrário, a maior parte da energia elétrica que ela recebe, as lâmpadas de LED acabam convertendo em energia luminosa, tá bom? E a menor parte em energia térmica. Aí, ó, vamos resolver aqui a questão. Ele vai pegar e vai substituir uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED. Aí a questãozinha, ele quer saber qual vai ser essa economia. Então, vamos calcular a economia aqui. Vamos lá, ó. Para calcular consumo de energia elétrica, o consumo aqui, ó, vai ser igual a potência vezes a variação de tempo. Pessoal, percebam que ele quer saber esse consumo de energia elétrica em que? Quilowatt-hora. Então, a unidade de potência vai ter que estar em watt e a unidade de tempo vai ter que estar em hora. Então, vamos calcular qual vai ser o consumo de cada uma das lâmpadas. Primeiro aqui, ó, da lâmpada incandescente. Da lâmpada incandescente, o nosso consumo vai ser a potência da lâmpada incandescente, que a questão disse que era de 60 watts. Então, ó, vamos ter aqui 60 watts, vezes o intervalo de tempo de uso. E, ó, nós vamos manter essa lâmpada acesa durante 8 horas por dia. Então, vai ficar 60 vezes 8. Então, o consumo de energia aqui vai ser 6 vezes 8 dá 48. Aí acrescenta um zero. Então, o consumo de energia da lâmpada incandescente por dia vai ser de 400 watts hora, tá bom? Já que a unidade de potência era watts e a unidade de tempo era hora. Então, esse vai ser o quanto eu gasto com essa lâmpada por dia, 480 watts hora. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para a lâmpada LED. Na lâmpada LED, nós vamos ter que o consumo de energia da lâmpada LED vai ser a potência da lâmpada LED, que é de 8 watts, vezes o intervalo de tempo de uso, que é de 8 horas por dia. Então, ó, quando a gente resolver aqui, o consumo aqui vai ser 8 vezes 8, fica 64 watts hora. Então, ó, percebam que com a lâmpada incandescente, eu estou gastando um total de 480 watt hora. Quando eu substituo pela lâmpada LED, eu vou gastar agora apenas 64 watt hora. Então, eu vou ter uma redução grande. Aí é exatamente essa redução do consumo que a questão quer saber. Então, vamos ver quanto é que está reduzindo aqui. Ó. Só fazer 480 menos 64. Quando a gente realizar essa subtração aqui, ó, pede emprestado fica 10, com 4, 6. Aqui ficou 7, 7 menos 6, 1. E aqui desce o 4. Então, ó, está ocorrendo uma redução de 416 watt-hora. Ah, Lucas, não tem essa alternativa. Lembra o que eu falei. Terminou de fazer o cálculo, a continha, lê novamente o comando. O comando, ele quer saber a redução desse consumo em o quê? Ó, 30 dias. E esse consumo aqui que nós calculamos foi o consumo em quê? 1 dia, tá bom? Galera, aí para saber quanto é que vai ser a redução do consumo em 30 dias, é só pegar a redução de um dia, que foi de 416, e multiplicar por 30. Então, quando a gente multiplicar isso aqui por 30 vezes 30, 416 vezes 30 vai dar 12.480 watt
hora, tá bom? Então essa que vai ser a redução do consumo no período de 30 dias, ou seja, no período de um mês. Ah, Lucas, não tem essa alternativa aqui ainda, ó, só está em números decimais aqui, ó, eu não encontrei esse número. Porém, Lucas, eu percebi o seguinte, que a minha resposta começa com 1, 2 e 4, então eu vi aqui, ó, que na letra D, 1, 2 e 4, vou marcar ela. Pessoal, está correto, nossa resposta é letra D. Porém, não façam assim, tome cuidado, porque se ele colocasse outra alternativa com 1, 2 e 4, por exemplo, um 124,8, você ia ficar confuso qual seria a resposta certa. Aprenda a transformar. Transformar o quê, Lucas? Vamos lá. Percebam que ele quer essa redução em o quê? Quilowatt-hora. Pessoal, então aqui, ó, eu tenho que aparecer um prefixo quilo. E nas aulas anteriores, nós estudamos que o prefixo quilo é representado pela letrinha K, tá bom? Então, eu preciso de uma multiplicação por 1000. Se eu quero que o K apareça, então eu tenho que dividir esse meu valor por 1000. Aí lembra, uma divisão por 1000 é só fazer o quê? Pega a vírgula e ando 3 casas decimais para a esquerda. Quando a gente fizer isso aqui, ó, vai ficar 12,480. Como eu dividi por 1000, então eu vou colocar um prefixo K aqui, para dizer que aqui ainda vai ter uma multiplicação por 1000, para poder voltar ao normal. Então fica 12,480 kWh. Ah, Lucas, se eu quiser fazer que volte para o 12.480, é só lembrar, esse prefixo K é uma multiplicação por 1000. Então se eu troco esse prefixo K por 1000, aí ó, vou multiplicar por 1000, volta a normal, a vírgula para a direita do zero, ficando 12.480. Tranquilo, galera? Pessoal, vamos para a próxima questão, a questãozinha do Enem 2023, uma questão que vai abordar um conteúdo que todo ano, desde a prova de 2009, nesse novo formato do Enem, todo ano está recorrente na nossa prova de Física. E é o conteúdo de ondulatória. Para ser mais específico, de fenômenos ondulatórios. Nós temos que ir para a prova sabendo na ponta da língua os principais fenômenos ondulatórios, como a interferência, ressonância, tranquilo? Entre outros, a reflexão, refração, tá bom, pessoal? Polarização. Vamos lá, responder aqui a questãozinha. A questão diz o seguinte: é comum, em viagens de avião, sermos solicitados a desligar aparelhos que em funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem. Pessoal, vamos lá, ó. Ele está falando de qual fenômeno ondulatório aqui? Ele está falando da interferência. Nós vamos lembrar que a interferência pode ser uma interferência destrutiva ou construtiva. Mas vamos lá. Falou de interferência, nós temos que sempre associar a palavrinha interferência com frequência. Então, falou em interferência, nós vamos associar sempre a frequência. A partir do momento em que eu tenho duas ondas de mesma frequência, isso aqui vai acabar provocando o nosso fenômeno de interferência. E é isso que a questão quer saber. Aí, ó, vamos lá. Letra A. Forem ambas audíveis? Não, pessoal, não tem nada a ver. Letra B. Tiverem a mesma potência? Também não. Letra C. Tiverem a mesma frequência? Exatamente. Falou de interferência, sempre relacionar o fenômeno ondulatório de interferência à mesma frequência. A partir do momento que nós temos essa mesma frequência, nós vamos ter o fenômeno de interferência, que pode ser uma interferência construtiva ou interferência destrutiva, tá bom? Próxima questão. Questãozinha aqui que vai envolver novamente a ondulatória, questãozinha do Enem. As notas musicais podem ser agrupadas as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto.
Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando a mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Vamos lá. Ele está dizendo que a nota Si é a mais alta e a nota Dó é a mais baixa. Galera, ele aqui, nessa questão, ele está falando de qualidades fisiológicas do som. Nós temos que lembrar que existem 3 qualidades fisiológicas do som. Essas qualidades vão ser altura, intensidade e timbre. Todo som vai possuir essas 3 qualidades fisiológicas. Pessoal, é muito comum, quando a gente está escutando ali um som, a pessoa falar, aumenta a altura do som. E quando a pessoa fala aumenta a altura do som, ela está se referindo muitas vezes ao volume. Fisicamente falando, essa frase está errada. Por que está errada, Lucas? Quando eu peço para aumentar a altura do som, não é para aumentar o volume, não? Não, pessoal. Sempre que eu falar a altura de som, eu vou estar relacionando a frequência do som. Então, a partir do momento que eu pedir para aumentar a altura do som, eu vou estar modificando a frequência. E a frequência vai estar relacionado a deixar o som ou mais agudo ou um som mais grave, certo? Então, se eu pedir para aumentar a altura do som ou diminuir a altura do som, eu vou estar modificando a frequência desse som. E se eu estou modificando a frequência do som, ou eu vou deixar ele mais agudo ou eu vou deixar ele mais grave. Se eu quiser deixar o som mais agudo, então nós iremos ter que aumentar a frequência do som. Se eu quero deixar um som mais grave, então eu vou ter que diminuir a frequência do som. Então lembrem, sempre sons agudos vão ser sons em que vão ter uma alta frequência e sons graves vão ser sons que vão ter uma baixa frequência, tá bom? Galera, já a intensidade do som ela vai ser relacionada, deixa eu só mudar aqui de cor, a intensidade do som vai ser relacionado à amplitude, tá bom? Lembra, a amplitude da onda. Aqui, tem uma certa amplitude. Nessa outra onda aqui, a amplitude diminuiu. Lucas, o que é amplitude mesmo? Lembrem, a amplitude é a distância do eixo principal, esse eixo tracejado que eu coloquei aqui, até o ponto mais alto da onda. Isso que vai ser amplitude. Então, essa amplitude da primeira onda é maior que a amplitude da segunda. Então, se a amplitude da primeira onda é maior, então a intensidade dessa onda aqui é maior, tá bom? Então, quando eu modifico a amplitude do som, eu vou estar deixando o som ou mais forte ou o som mais fraco, tá bom? Um som forte vai ser um som de amplitude alta e um som baixo vai ser um som de amplitude baixa, tá bom? Um som fraco, perdão. Pessoal, vamos lá. Então, a partir do momento que eu quero modificar o volume de um som, vocês já entenderam que quando eu quero modificar o volume de um som, eu não vou mais falar o quê? Aumentar ou diminuir a altura, porque se eu falar aumentar ou diminuir a altura, eu vou estar deixando o som ou grave ou agudo, tá bom? Se eu quiser fazer referência ao volume de um som, eu tenho que modificar o quê? A intensidade. Ou seja, eu vou deixar o som mais forte ou mais fraco. Quando eu aumento o volume do som, eu estou deixando ele mais forte, ou seja, estou aumentando a amplitude dele. E quando eu diminuo o volume do som, estou deixando o som mais fraco. Ou seja, estou diminuindo a amplitude dele, certo? Já timbre é a característica do som que nós vamos conseguir identificar sons de mesma frequência, porém de fontes emissoras diferentes. Como assim, Lucas? É o seguinte, pessoal, a nota Dó,
ela possui a mesma frequência em qualquer instrumento. Em todo instrumento, a nota Dó vai possuir a mesma frequência. Porém, galera, graças ao timbre, nós conseguimos identificar que se eu tocar, por exemplo, um Dó no violão e um Dó no piano, a frequência dessas ondas sonoras vai ser exatamente a mesma frequência. Dó é Dó. Porém, a gente consegue identificar que ali são fontes emissoras o quê? Diferentes. Ah, Lucas, mas por quê? Pessoal, é o seguinte, o timbre, ele vai identificar os formatos dessa onda. Um Dó no violão e um Dó no piano tem a mesma frequência, porém formatos diferentes. Então, a gente consegue identificar isso graças ao timbre. Então, mais uma vez, para finalizar, o timbre é a capacidade de identificar o quê? Sons de frequências iguais, porém, fontes emissoras diferentes. Certo? Tranquilo? Então, vamos aqui responder essa questão. Na questão, ele está dizendo que a nota Dó é a mais baixa. Pessoal, quando eu falo nota Dó, ela vai ser a mais baixa em relação ao quê? A altura, certo? Então, ela vai ter uma altura baixa. Se ela vai ter uma altura baixa, qual a característica física que nós vamos relacionar à altura? Vai ser a frequência. Então, ó, a nota Dó, como ela possui uma altura baixa, então essa nota Dó, ela vai possuir uma frequência baixa. Então, vamos ver qual das alternativas aqui. Ah, não, ó, ele não está querendo saber da nota Dó, ele está querendo saber, ó, da nota Si. Se a nota Dó possui a menor altura e a nota Si possui a maior altura, então, ó, a frequência da nota Si vai ser o quê? A maior de todas. Aí ele quer saber o seguinte, considerando a mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Pessoal, a nota Si é a que tem menor frequência? Não, né? Nós já sabemos que a frequência da nota Si, como ela é a mais alta, ela vai ser aquela que vai possuir a maior frequência. Ah, Lucas, pode ser a menor amplitude? Galera, lembra, a questão está falando de altura. Se fala de altura, a altura não é relacionada à amplitude. Para ser relacionada à amplitude, nós íamos precisar aqui, ó, de intensidade. Então, também não vai ser amplitude, certo? Então, vai ser o que, Lucas? Ó, se não vai ser amplitude, também não vai ser intensidade, já que intensidade e amplitude são relacionadas. Aí nós vamos lembrar o seguinte, nós temos uma relaçãozinha física que nós já estudamos nas aulas anteriores, velocidade de onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Esse comprimento está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ficar que a frequência é igual a velocidade sobre o comprimento. Galera, a velocidade vai ser a mesma, já que o meio de propagação é o mesmo, que é o ar. Então, a velocidade não vai mudar. Aí nós vamos perceber que isso aqui é uma relação de grandezas o quê? Ó, inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a frequência da onda, menor vai ser o comprimento. Então, ó, a nota Si, como ela apresenta a maior frequência, ela vai ter o menor comprimento de onda. Então, resposta da questão, letra E, tá bom? Lembrem, frequência é o número de oscilações que uma onda vai realizar em um certo intervalo de tempo. Então, ó, só para ficar mais claro aqui, nós temos essa onda e temos essa daqui. Elas estão se propagando em um mesmo intervalo de tempo. Então, a gente percebe que aquela que tem a maior frequência é essa primeira onda. Essa segunda onda ela vai ter uma menor frequência. Aí nós vamos lembrar também que o comprimento de onda é a distância entre os pontos mais altos, ou seja, a distância entre as cristas. Então, ó, o comprimento aqui, em relação a esse outro, a gente percebe que esse primeiro comprimento é muito menor do que esse segundo comprimento. Então, ó, esse comprimento de onda aqui vai ser um comprimento de onda baixo e esse comprimento de onda aqui vai ser um comprimento de onda alto. Então, ó, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda, que é justamente a nossa letra E. Tranquilo? Galera, então a gente finaliza aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tenham captado os principais assuntos da nossa prova de física, que é uma prova que ela aborda muitos conceitos teóricos e também a parte de cálculo, tá bom?
Quero desejar uma boa prova para vocês. Sucesso a todos! Vidas, vocês lembram como funciona a hierarquia biológica? Ih, rapaz. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Eu vou parar por aqui porque quem vai falar tudinho pra gente é o professor André Gomes na nossa revisão de biologia. Olá, aluno TCM, olá, aluno vestibulando 2024. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é André, professor de biologia. E aproveitando a oportunidade, além de desejar boa sorte, trouxemos hoje um tema muito importante, né? Um tema inclusive mais cobrado no Enem, que é sobre a temática ecologia, né? É um tema bastante importante e se você acompanha, né, os telejornais, percebe que a cada dia, né, a questão do meio ambiente, a questão da ecologia, ela se torna muito importante e vem trazendo, né, diante da contemporaneidade, vem trazendo fatos que são muito importantes, principalmente no dia a dia da nossa civilização. O tema ecologia, ela surgiu, né, devido à necessidade exatamente do ser humano compreender, né, na sua essência, o que de fato significa o termo ecologia. Então, não precisa analisar só os seres vivos, é necessário que analisemos os seres vivos também, né, interagindo no espaço físico onde ele está presente, assim como também os fatores químicos que estão interagindo ali naquele espaço onde os seres vivos estão presentes, né? E então é uma área da biologia que estuda a relação, né, dos seres vivos acima do seu nível de organismo, né, acima do seu nível biológico. Eu costumo dizer que a ecologia é uma ciência que estuda, né, a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. Não adianta a gente só preservar o que é vivo, não adianta a gente só preservar o que tem célula. É importante também que preservemos a fonte de matéria-prima, que no caso aí seria o solo, né? É importante que preservemos também a questão da composição atmosférica, né? Porque só assim podemos abranger um número muito importante de qualidade de vida, não para a nossa geração, mas também para gerações futuras. A definição de ecologia, né, usualmente está relacionado ao grupo de organismos com o seu ambiente, né, ou a ciência das inter-relações que ligam os organismos vivos ao ambiente. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Não adianta só ter cuidado, não adianta só preservar o que é vivo, né? O meio onde ele vive, a forma não viva de um ecossistema também é de muita valia que seja preservado, que seja respeitado, para que as gerações atuais consigam sobreviver sem comprometer as gerações futuras. Bom, é indispensável, aluno, lembrar vocês, né, que o Enem, vocês têm que dar prioridade em acertar aquelas questões consideradas fáceis, né? E quando a gente toca nesse ponto fácil relacionado à ecologia, é fundamental que nos lembremos, né, da questão hierárquica ecológica na qual os seres vivos estão inseridos, né? Porque nós temos que sair da estrutura mais simples, nós temos que imaginar o que é menor da matéria até o máximo de sua complexidade. E conforme, né, nós trabalhamos aqui a questão hierárquica, nós temos a estrutura mais simples da matéria, seja ela viva ou não viva, seja ela animada ou inanimada, que é o átomo, né? O átomo é a estrutura menor presente em qualquer tipo de ser, seja ele vivo ou não vivo. Esses átomos, devido às suas afinidades químicas, né, eles vão poder se combinarem, eles vão poder trocarem ou compartilharem, né, em sua grande maioria, trocarem ou compartilharem elétrons, e essa afinidade vai fazer com que esses átomos eles se unam. E a união com que esses átomos apresentam
vão possibilitar a formação de estruturas um pouco maiores, denominadas de moléculas. Com as moléculas também não é diferente do que acontece com os átomos, né? Essas moléculas, elas também vão apresentar uma certa afinidade entre elas, e ao conjunto de moléculas formamos aí a menor estrutura viva, né? A estrutura que nós a conhecemos como estrutura morfofisiológica dos seres vivos. Que estrutura é essa, professor? A essa estrutura, gente, damos o nome de célula. E por que ela recebe essa denominação, estrutura morfofisiológica do ser vivo? Porque, com exceção dos vírus, são os únicos seres vivos que... Vamos lá. Com exceção dos vírus, né, todos os seres vivos, eles possuem, no mínimo, uma célula. E essa composição celular em todos os seres vivos faz com que ela seja considerada a estrutura morfológica. Tá? E, além de compor os seres vivos, é a estrutura menor é a menor estrutura funcional da célula. É a menor estrutura que vai realizar as atividades metabólicas nos seres vivos. Por isso aí a função fisiológica. A partir do momento em que essas células vão sendo originadas, desde lá o desenvolvimento embrionário, devido à ativação e inativação de certos genes, né, elas vão passando por um processo de diferenciação celular. E essa diferenciação celular vai possibilitar que agrupamentos de células semelhantes em forma e em função passem a interagir, né? Células que apresentem o que nós chamamos de mesma estrutura e mesma função, elas vão começar a interagir entre elas e vai formar uma estrutura um pouco mais complexa que nós chamamos de tecidos, né? Por sua vez, esses tecidos, eles também vão se agrupar, né? Esses tecidos também vão apresentar funções semelhantes, originando aí o que nós chamamos de o que nós chamamos de órgãos. Então, nós temos na tela, conforme mostra aí, vários tipos de órgãos diferentes, né? Como cérebro, como coração, estômago, pulmão. Cada um desses órgãos constituídos por células, né, funcionalmente semelhantes. Esses órgãos têm células que vão apresentar uma função semelhante entre eles. Há o conjunto de órgãos que também vão apresentar uma determinada função, há o conjunto de órgãos que também vão apresentar destinados, né, a uma função específica. A esses órgãos damos o nome de sistema. E aí nós temos sistema digestório, sistema excretor, sistema reprodutivo, sistema nervoso, sistema cardíaco, enfim. Então, ao conjunto de órgãos, né, damos aí o nome de um sistema. Os sistemas, né, eu costumo comparar um sistema, né, do ser humano, principalmente, de um ser vivo, a um telhado de uma casa. A partir do momento em que você tira uma telha, né, a partir do momento em que você desfalca uma telha, você há de convir comigo, aluno, que todas as outras telhas irão sofrer, no mínimo, um deslocamento que pode comprometer, inclusive, né, a cobertura da casa. Então, esses tecidos, né, que vão formar aí esses sistemas, por sua vez, eles precisam trabalhar integrado. Esses sistemas, eles precisam trabalhar, né, dando uma continuidade ao outro. E todos esses tecidos juntos vão formar, conforme a imagem aí, o que nós chamamos de um organismo. Os organismos, eles jamais podem viver sozinhos. Nós não temos indivíduos de uma mesma, de um determinado indivíduo com características próprias que viva sozinho, né? A gente não consegue imaginar. Então, se faz necessário que os seres vivos, aqueles que apresentam principalmente um maior grau de semelhança, eles vivam em bandos, eles vivam em grupos, né? E esses bandos e esses grupos são de indivíduos de organismos semelhantes. Eles são tão semelhantes que, ao se acasalarem de forma natural, né, não apresentando isolamento geográfico, que é muito importante, aluno, você
recordar o que é isso, né? Em uma próxima aula, quando nós falarmos sobre evolução, tocaremos novamente sobre esse assunto. Então, conjunto de indivíduos com características peculiares, que são capazes de cruzarem entre si de forma natural e não apresente isolamento geográfico, nós temos aí o que nós chamamos de uma espécie. E ao conjunto de vários indivíduos da mesma espécie, forma o que nós chamamos de uma população. Então, aluno, veja que nós saímos de uma menor estrutura da matéria, veja que nós saímos da parte indivisível da matéria, que é um átomo, e chegamos aí à parte mais complexa de um indivíduo, que é o organismo, e que esse organismo, quando em condições naturais e sem isolamento geográfico, são capazes de reproduzir, originando descendentes férteis. Então, ao conjunto desses indivíduos, damos o nome aí de população. Assim como uma espécie, assim como um indivíduo, ele não consegue ter a capacidade de viver sozinho, as populações também não, né? Elas precisam comer, elas precisam morar, elas precisam se defender, elas precisam desempenhar funções que, para que essas funções sejam desempenhadas, há uma necessidade de uma dinâmica entre indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, mas também entre indivíduos que pertencem a espécies diferentes. Quando eles pertencem, né, a espécies diferentes, nós temos várias populações que, ao se unirem, ao estarem presentes em um determinado espaço geográfico, damos a isso aí o nome de uma comunidade. E aí, caro aluno, a comunidade, eu gosto muito de dar ênfase a esse ponto. Eu costumo dizer, né, que a comunidade é a estrutura, né, a comunidade é o termo vivo, ou é o termo mais complexo vivo de um ecossistema. Em uma hierarquia ecológica, tá, ninguém é maior entre, né, os termos relacionados a seres vivos do que uma comunidade. Ah, André, então quer dizer, professor, que essa comunidade ela pode perfeitamente viver só constituída por ser vivo? De forma alguma. De forma alguma. Essas comunidades, para interagirem, é necessário que haja também, né, uma participação ambiental. E aí é onde volta o conceito inicial da aula de hoje. Não adianta a gente olhar só para os seres vivos em ecologia. Não adianta a gente analisar só o que é vivo. O que não é vivo é exatamente quem vai possibilitar a sobrevivência desse complexo vivo que é a comunidade. Então, a interação entre a comunidade e o ser não vivo forma o que nós chamamos de um ecossistema, né? E aí nós temos os ecossistemas aéreos, o ecossistema aquático, o ecossistema terrestre, mas nem todos esses ecossistemas, mesmo que seja o terrestre, apresentam, né, semelhança em tudo. Serão formados por indivíduos diferentes, serão formados por índices pluviométricos diferentes, serão formados por temperaturas diferentes. Então, quando nós temos, atenção aluno, quando nós temos ecossistemas com características peculiares, quando nós temos ecossistemas com características próprias, damos a esses ecossistemas o nome de bioma, né? Então, o que é um bioma? Seria um ecossistema formado por condições ambientais e indivíduos vivos peculiares a ele, peculiares àquele espaço. Então, esses biomas, né, eles todos juntos vão formar aí o que nós chamamos de biosfera, né? Vão formar aí o que nós chamamos o globo terrestre. Além desses termos, né, além da hierarquia que nós acabamos de falar sobre a parte ecológica, é importante também você, aluno, analisar alguns termos considerados de grande importância para o Enem, que nós denominamos de habitat. É o primeiro. O habitat, gente, é o endereço. O habitat, aluno, é o local onde o indivíduo mora, tá? É um ambiente determinado para que o organismo vá viver, ou seja, é o seu endereço. Muito associado ao termo
muito associado ao termo habitat, nós temos o termo nicho ecológico. Né? E isso, caro aluno, é interessante que você preste atenção, é importante que você, né, faça esse discernimento, porque se eu vivo em um determinado local, mas eu não sou obrigado a ter o mesmo estilo de vida daquele outro que está morando ali junto comigo, né? E isso é muito importante quando nós vamos falar de relações ecológicas. Então, para que você saiba, né, afirmar se dois indivíduos, mesmo que seja de espécies diferentes ou de espécies iguais, venham competir entre si morando em um determinado local, primeiro eles precisam possuir o que nós chamamos de um mesmo nicho ecológico, que é o papel, é a função que o indivíduo exerce em sua comunidade, em seu bioma, em seu ecossistema. Se indivíduos vivem em um mesmo local, porém têm nichos ecológicos diferentes, eles jamais vão competir. Porém, né, caso eles vivam em um mesmo local e venham possuir o mesmo nicho ecológico, então aí, gente, já entra uma relação ecológica chamada de competição, tá? Então, habitat é o endereço, o nicho ecológico é a função que o indivíduo exerce no seu ecossistema. Temos aqui um termo até então pouco cobrado no Enem, mas eu achei de suma importância, né, trazer para a aula de hoje, que é o termo conhecido como ecótono. O termo ecótono, gente, seria uma fronteira. O termo ecótono seria uma área de limites, tá? Um ambiente em que nós teremos dois ou mais biomas presentes naquela linha geográfica, presente naquele espaço geográfico, né? Então, conforme mostra aí a imagem, conforme mostra aí a tela, nós temos um exemplo de nós temos aí o exemplo de um ecótono, onde esse ecótono eu representei os dois biomas apenas, mas isso aqui vale para 3 ou mais biomas. De um lado eu tenho a floresta, né, e do outro lado eu tenho o campo. Na floresta eu tenho os supostos seres vivos, X, Y e Z. Já no campus eu tenho os indivíduos, os supostos indivíduos, A, B e C. Então, esses indivíduos A, B, C é típico daquele bioma campus e esses indivíduos X, Y e Z são típicos do bioma floresta. Observe, aluno, o que aconteceu no ecótono. Observe, estudante, observe que o ecótono eu tenho aí como área de transição e que ele pode, que ele está e que ele vai abrigar tanto indivíduos do bioma floresta, quanto indivíduos do bioma campus. Ou seja, o que é que nós temos como conclusão de um ecótono? Uma área, tá? Uma área com a gigantesca biodiversidade. Por que essa gigantesca biodiversidade? Porque eu vou ter indivíduos que estão adaptados tanto à fronteira, né? Estão adaptados tanto ao bioma de um tipo, como também ao bioma de outro tipo. Então, eles passam a conviver entre si e ali vai haver uma interatividade, vai haver uma interação entre aqueles indivíduos, possibilitando que ambos consigam viver naquela faixa delimitada, né? Naquela área que nós chamamos de ecótono. Então, duas definições para ecótono. Limite, fronteira entre dois ou mais biomas que apresenta uma grande biodiversidade, né? E essa biodiversidade, essa interação que acontece entre esses indivíduos de biomas diferentes, não podemos esquecer da relação alimentar, né? Da relação trófica existente aí entre esses indivíduos. Como, por exemplo, nós temos a cadeia alimentar. O que define uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar nada mais é que a transferência de matéria e energia de um ser vivo para outro. E é exatamente esses indivíduos que estão interagindo em um bioma, que estão interagindo em um ecótono, que vai fazer com que aquela cadeia alimentar ela tenha um grande
ou um pequeno fluxo de energia. Então aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Aqui é básico, acredito que aluno, isso aqui vocês, né, tirarão de letra, caso caia no Enem. Só alguns termos precisam ser levantados aqui. Uma cadeia alimentar ela sempre vai começar por um ser produtor, né? E que observe o sentido da setinha. Observe que a setinha ela vai sempre do produtor até o consumidor, porque é a seta que vai representar exatamente o fluxo de energia, né? Onde a matéria e a energia se encontram, até onde a matéria e a energia ela vai parar naquela cadeia alimentar. E aí, para encerrarmos esse mais um momento, né, de aula, eu trouxe aqui uma questão relacionada ao que nós acabamos de ver, né, relacionada ao termo ecologia. Então vamos lá. O que é que ela diz? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e pela mãe até que tenha idade para procurar o alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, aluno, observe aqui nessa questão que não falou em cadeia alimentar, né? Não falou em cadeia alimentar. O que é que ele demonstrou aí? Ele demonstrou que ele passa o dia repousando, ele demonstrou que vive onde ele vive, demonstrou a questão do corpo, né? Demonstrou que a forma que ele se locomove e demonstrou também a forma que possivelmente ele se comunica, que é por meio de um zumbido, né? Por meio da emissão de um som, semelhante a um assobio. Então, caro aluno, esse tipo de questão é aquela que você não pode nem pensar em errar, porque muitos de seus concorrentes vão acertar, o que vai fazer com que a pontuação dela vá lá para cima. Então, a pergunta, o comando é o seguinte: essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao... essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Primeiro, habitat. Gente, nós acabamos de ver, o habitat se refere ao local onde ele vive. Ah, professor, tem um momento aí que ele falou onde ele vive, mas não está restrito só à moradia dele, né? Tá aberto a várias outras informações que não restringe só ao seu habitat. Então aí a gente já elimina essa questão de habitat, né? E também esse outro termo que está associado a habitat, que é o lugar, que nós chamamos de biótopo. E aí nós temos o nível trófico. A que se refere a expressão nível trófico? Gente, o nível trófico é quando nós falamos em cadeia alimentar. O nível trófico é exatamente o local em que o indivíduo vai estar presente na cadeia alimentar. E aí nós temos, principalmente, né, os níveis tróficos de produtor, consumidor e decompositor. Então, na questão, também não se referiu ao local que ele ocupa na cadeia alimentar. Ele foi bem mais abrangente. Ele deu um grande número de características do tamanduá que não restringiu apenas a questão do local, né? Da cadeia alimentar na qual esse tamanduá pertence. Nicho ecológico, como nós vimos, né? Está relacionado ao estilo de vida, está relacionado à função com que esse animal exerce. E também temos a letra E, potencial biótico. O que é potencial biótico? O termo já está dizendo, gente, potencial biótico está voltado exatamente para a capacidade que o indivíduo ele tem de se reproduzir.
Caso haja uma predação, esse potencial biótico é reduzido. Caso haja falta de alimento, esse potencial biótico é reduzido. Caso haja falta de espaço, esse potencial biótico ele é reduzido. E em nenhum momento, né, o suporte ou o enunciado da questão nos ofereceu isso aí. Então, a alternativa correta seria a letra D, nicho ecológico. Beleza, gente. Então, espero que tenha sido bastante oportuno e já nós voltaremos. Até breve. Olá, aluno TCM, aluno nota 10. Estamos aqui mais uma vez reunidos para passarmos algumas dicas e conforme anteriormente falamos sobre ecologia, vamos continuar falando sobre esse tema. Volto a lembrar que é um dos temas mais cobrados no Enem, ok? E continuando a falar sobre os termos voltados à ecologia, é muito importante, caro aluno, você estar sempre focado, quando o assunto está voltado para a questão de cadeia alimentar, o fluxo energético. Para que a cadeia alimentar ela possa existir, primeiro se faz necessário que haja a produção de matéria e também a produção de energia. Quem faz essa matéria, quem produz essa matéria e essa energia, sempre são considerados seres produtores e por meio de duas reações químicas. Ou aquela reação química que nós chamamos de fotossíntese, tá? Realizado aí pelos seres fotossintetizantes, algas ou vegetais. Ou uma outra reação química realizada por micro-organismos, bactérias principalmente, chamada de quimiossíntese. Então, é a partir dessas duas reações químicas em que a matéria orgânica, em que a matéria e energia ela é produzida e inserida na cadeia alimentar. Esses seres vivos, eles têm que terem a sua proteção, nós temos que manter esses indivíduos protegidos, porque a sua ausência significa um desmantelo ou um desaparecimento total da cadeia alimentar. Tá? Haja vista, nenhum outro ser vivo, além dos fotossintetizantes e quimiosintetizantes, são capazes de produzir seu próprio alimento. Bom, falando sobre o tema fotossíntese, que é uma das principais fontes de energia, fonte de matéria e energia que nós podemos observar aí nessa imagem que em destaque nós temos a fonte primária de energia, que é o Sol. O Sol ele vai irradiar, o Sol ele vai emitir uma grande quantidade de energia em forma de luz, que será capturada pelos seres chamados de seres autotróficos, mais precisamente seres fotossintetizantes. Quando esses seres capturam a energia luminosa e tem a sua matéria-prima constituída, associada, complementada por água e sais minerais, eles vão produzir a matéria orgânica, principalmente na forma de glicose. Para onde vai essa glicose? Para onde vai essa energia? Então, eu queria, caro aluno, que vocês analisassem essas setinhas, a começar pela seta azul, que está representando exatamente a quantidade de energia presente em cada, mais precisamente, o retângulozinho e a setinha azul, está representando a energia do primeiro nível trófico, que é o ser autotrófico. Observe, aluno, que o retângulo em questão, ele é consideravelmente maior do que todos os outros retângulos que vêm abaixo da setinha azul. Isso quer dizer o quê? Isso eu estou querendo mostrar que entre os indivíduos que estão presentes em uma cadeia alimentar, aquele que possui uma maior quantidade de energia são exatamente os seres fotossintetizantes. Então, se os seres fotossintetizantes têm a maior concentração de energia em relação aos outros indivíduos da cadeia alimentar, caro aluno, eu estou querendo deixar bem claro que essa energia, à medida com que o nível trófico, a cadeia alimentar, ela vai se aumentando,
a disponibilidade energética para o nível trófico seguinte, ela vai diminuindo. Mas, professor, por que ela vai diminuindo? Porque cada indivíduo presente em seu nível trófico, ele precisa se desenvolver, ele precisa respirar, ele precisa caçar, ele precisa se acasalar, ele precisa se proteger, e tudo isso aí requer energia. Então, as plantas dão o pontapé inicial, os seres autotróficos e quimiosintetizantes, né? Dão o pontapé inicial na produção de energia, realizam as suas atividades metabólicas, e o que sobra da energia é armazenado sob forma de matéria na constituição corporal daquele ser vivo. Porém, é importante lembrar que a matéria ela vai ser produzida, mas não com a mesma disponibilidade energética que foi produzido. Então, a tendência é que a cada nível trófico, essa quantidade de energia vá diminuindo para que a quantidade disponível para o nível trófico seguinte ela seja menor. O que é que também eu quero dizer com isso? Que jamais encontraremos um indivíduo, ou uma representação, até mesmo no Enem, com uma cadeia alimentar com mais de 4 ou 5 indivíduos formando essa cadeia alimentar. Por que nós não encontraremos? Porque quando essa energia chegar lá no consumidor de quarta ordem, ou mais precisamente no consumidor de quinta ou sexta ordem, essa energia ela praticamente já não existe mais. Porque ela já veio sendo consumida nos níveis tróficos anteriores. Então, como demonstra aqui a imagem, nós temos o vegetal, vai produzir essa energia inicial e à medida com que ela vai, essa cadeia ela vai se estendendo, o nível trófico seguinte, ele vai tendo cada vez menor, cada vez a disponibilidade de energia menor do que o nível trófico anterior possuía. Então, o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, gente, sempre vai ser o ser produtor. Como o próprio nome está dizendo, ele é o responsável em produzir matéria, essa matéria sob a forma de energia, ou produzir energia sob a forma de matéria, e que é essa matéria que vai estar disponível para o nível trófico seguinte, que nós chamamos de ser ou nível trófico consumidor. E aí esse nível trófico consumidor nós temos o de várias ordens, o consumidor primário, que é aquele que se alimenta diretamente dos vegetais, que se alimenta diretamente do produtor. Aquele consumidor, ele pode ser um herbívoro, pois ele vai ter uma dieta específica à base de vegetal. Ele vai ter uma dieta ou herbívora ou então onívora, que é aquele indivíduo que tem em sua dieta, em seu cardápio alimentar, uma disponibilidade de tanto se alimentar de vegetal, como também se alimentar de animal. Como é o que acontece, O exemplo disso aí é a espécie humana. Então, esse vai ser o que nós chamamos de consumidor primário. Já o consumidor secundário, embora ele também possa ser consumidor primário em determinadas circunstâncias, mas de praxe, ele está recebendo esse nome consumidor secundário exatamente por se alimentar do consumidor primário. E aí eu não vou continuar, porque aí eu estarei sendo repetitivo, mas aí, caro aluno, você tem essa linha de raciocínio, tá? Entenda que o consumidor primário, ele não vai ocupar o primeiro nível trófico. Espero que isso fique bem claro para vocês, tá? O consumidor primário, ele vai ocupar o segundo nível trófico. Haja vista, quem vai ocupar o primeiro nível trófico é o ser produtor. Então, cuidado, aluno. Cuidado, porque às vezes o Enem ele tem uma casquinha de banana, que pode pegar você nesse ponto, tá? Nível trófico é o local em que o indivíduo ocupa na cadeia alimentar. Quem vai ser sempre o primeiro nível trófico é o ser produtor. E nós temos um outro nível trófico, que são os seres decompositores. Esses seres decompositores, eles podem ocupar qualquer local da cadeia alimentar. Esses seres decompositores, eles são muito importantes ecologicamente falando.
tem uma significância muito grande para a cadeia alimentar e também para a ecologia, pois, dentre várias funções que os seres decompositores exercem, eu chamo a atenção para duas. Primeiro, o não acúmulo de cadáveres. Eles evitam que os cadáveres eles fiquem acumulados nos ecossistemas e possibilita o processo de reutilização da matéria. E aí eu fico, às vezes, me perguntando, e aí eu também vejo uma possível questão dessa, né, no Enem, como é que um ser racional que dizemos ser, pega uma área, além de desmatar, toca fogo. Como é que você vai tocar fogo em uma determinada área, gente, em que lá está presente os micro-organismos? São esses micro-organismos, fungos e bactérias principalmente, que vão possibilitar que aquela área não se torne uma área infértil, não se torne uma área improdutiva. Mas aí o homem, além dele desmatar, né, ele toca fogo em uma área inicialmente agricultável. Então, como nós estamos passando aí por esses incêndios, né? Essa, posso até dizer, chamar de epidemia de incêndio, não é difícil o aluno que venha cobrar algo relacionado a isso aí no Enem, né? E aí ele tem uma grande produtividade em um ano, e aquela produtividade vai caindo com o passar dos anos, sabendo ele que o principal motivo daquela produtividade agrícola dele cair foi exatamente a não permissão do ciclo da matéria. E qual foi o principal motivo para isso aí? A morte, né, a eliminação desses seres decompositores devido à elevação de temperatura que foi ocasionada no solo. Então, fica a dica, tá? Preste atenção e leia mais sobre o tema. Então aqui nós temos, né, os 3 níveis tróficos. Outro assunto, outro tema, outra característica, né, outro conceito importante da cadeia alimentar é prestar atenção no fluxo energético, a característica do fluxo energético. Como nós já vimos anteriormente, esse fluxo energético ele é decrescente, né? Quanto mais próximo do ser produtor, quanto mais próximo de quem produz energia o consumidor tiver, maior disponibilidade energética ele terá. Quanto mais distante, quanto mais longo for o nível trófico que ele ocupa em relação ao nível trófico produtor, menor é a disponibilidade energética que ele vai possuir, que ele vai ter, na verdade, né? E aí, por isso, damos o nome de, damos a característica da cadeia alimentar, que é uma cadeia alimentar com fluxo energético decrescente. E ela é unidirecional, ou seja, segue apenas um único caminho. Ela entra, né, na cadeia alimentar por meio da ação dos seres fotossintetizantes, de acordo com o exemplo que foi citado, e ela vai ser devolvida para a atmosfera, ela vai ser devolvida ao ecossistema por meio de calor. Então, são essas duas características marcantes da cadeia alimentar. E aqui nós temos a imagem que mostra exatamente o que nós acabamos de ver. O retângulozinho, cada um com suas cores, marrom, verde, lilás e azul, observe que ela vai sempre diminuindo, né? E quem possibilitou essa energia penetrar no ecossistema foi exatamente a luz proveniente do Sol, e que, à medida com que os indivíduos vão se afastando da cadeia alimentar, os seres terão uma menor disponibilidade energética. E o futuro, né, o destino final dessa energia é retornar para o ecossistema sob a forma de calor. Aqui nós temos um outro exemplo, né? A diferença dessa demonstração para o anterior é que nós estamos trabalhando com números, né? E aí, caro aluno, se você observar direitinho, né, tem valores numéricos que demonstram exatamente essa diminuição
né, de disponibilidade energética entre um nível trófico e outro. Um outro tema, um outro ponto que é muito cobrado e que é muito fácil também, gente, de vocês, até mesmo na hora da revisão, né, daqui a 15, 20 dias, você trabalhar o que nós chamamos de pirâmides ecológicas. Pirâmide é exatamente isso, são retângulos que representam, né, a variável que nós vamos analisar em cada uma cadeia alimentar. Como assim, professor? A variante. Porque a pirâmide ecológica, nós podemos analisar uma pirâmide ecológica de número, tá? Uma pirâmide ecológica de energia e uma pirâmide ecológica de biomassa. Em questão, nós temos aí a início, né, para iniciar, uma pirâmide de número, que nem sempre segue um padrão normal das pirâmides tradicionais, que fique bem claro também para você, aluno. Tá? A pirâmide de número, ela vai representar exatamente a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico. Se você analisar a pirâmide A, ela remete exatamente à pirâmide tradicional, onde nós temos uma base mais dilatada, uma maior ocupação de área, e à medida com que nós nos afastamos, né, dessa base, os retângulos, a figura geométrica, ela vai cada vez ficando menor. O que é que eu quero dizer com isso? Que nessa cadeia alimentar, a maior quantidade de indivíduos está concentrada exatamente nos seres produtores. Então, de certa forma, existem mais produtores do que os consumidores primários. Observe que no consumidor primário, né, da cadeia alimentar B, apresenta um número de indivíduos maior do que o de produtor. Ah, professor, como é que pode isso? Pode, gente, porque eu estou analisando números, né? Números de indivíduos, e eu sempre faço uma relação para que você possa né, mentalizar melhor. Vocês fazem o seguinte: quanto maior o tamanho do indivíduo, menor quantidade dele haverá na cadeia alimentar. Né? Nessa pirâmide A, nós podemos imaginar que nos produtores nós temos aí o capim, né? E quem vai comer o capim, subtende-se aí que seja o boi, a vaca. Na pirâmide B, nós podemos imaginar que na base estaria aí uma árvore, né? E que nessa árvore nós teríamos várias aves. E assim, imaginem, para cada árvore existem várias aves. E assim deixar a mente de vocês fluírem para que vocês possam completar imaginariamente aí duas cadeias alimentares que são representadas, que estão sendo representadas aí por essas duas pirâmides de número. Nós temos essa outra pirâmide, né, que ela está totalmente invertida, totalmente possível, principalmente quando a gente fala em pirâmide ecológica de número. Porém, gente, nós temos, né, a pirâmide de biomassa, que ela está muito associada à pirâmide energética, que ela se refere à quantidade, né, de energia presente por uma determinada quantidade de massa do indivíduo. E a mais tradicional que nós temos é a pirâmide ecológica de energia. Essa pirâmide ecológica de energia, gente, nós só iremos encontrar um único caso que ela será invertida, né? Mas normalmente elas apresentam, tá, esse modelo tradicional de base dilatada, né? E os níveis tróficos seguintes, a disponibilidade energética ela sendo diminuída. Professor, quanto é que mais ou menos, né, essas pirâmides, esse nível trófico vai perdendo de energia quando passa, né, quando a matéria passa para o nível trófico seguinte? É em torno, gente, de aproximadamente 10%. Tá? Então, chega um momento em que essa quantidade de energia, ela praticamente
não existe mais naquela cadeia alimentar, o que faz com que os seus representantes, né, participem aí de uma nova cadeia alimentar. Então aqui nós temos, né, reforçando uma forma gráfica um pouco diferente das pirâmides que nós acabamos de ver, né? Observe que nessa pirâmide do lado direito nós temos a luz, né, como principal fonte de energia, provenientes aí principalmente do Sol, né? E também reforçando, né, estamos quase no fim da nossa aula, também reforçando que essa característica, né, da cadeia alimentar, de ela, além de ser decrescente, ela ser unidirecional. E aí, como de costume, nós temos mais uma questãozinha, também trazida do Enem, né, também retirada de um Enem, onde ela demonstra, por meio aí desta imagem, a presença dessas setinhas, né, que vão exatamente representar a sequência, né, de transferência de matéria e energia. Mas antes de falarmos sobre essa questão, eu destaco para você, aluno, que o Enem ele também gosta de cobrar, né, substâncias que não são biodegradáveis, são bioacumulantes, né? Elas costumam acumular nos indivíduos exatamente pelo indivíduo, pelo ser vivo não conseguir degradar aquela substância. E aí, caro aluno, diferente do que acontece em uma cadeia alimentar, essas substâncias não biodegradáveis, elas vão estar presentes sempre no último indivíduo da cadeia alimentar. Sempre, tá? O indivíduo presente no último nível trófico é o que vai apresentar a maior quantidade dessa substância química não biodegradável. Então a questão ela diz o seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar de um lago. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes de um nível trófico. Então nós temos aí, né, um molusco, nós temos aí um peixe, nós temos aí vegetais, nós temos aí ave, enfim. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, olha aí o que eu acabei de falar. O mercúrio como uma substância não biodegradável, tá? É um produto químico extremamente tóxico, né? E ele foi bem claro na questão. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos. Logo em seguida, ele vem com o comando: que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorreu um derramamento desse metal? Então aí o que é que nós temos, né? Nós temos a questão do mercúrio, que ele vai ser inserido, supostamente inserido na cadeia alimentar, e aí ele pergunta qual destes vai apresentar a maior quantidade de mercúrio em seu organismo. Letra A diz o seguinte: as aves, pois são predadores do topo dessa cadeia e se acumulam, mercúrio incorpora... Letra A diz o seguinte: as aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Letra B, os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal. Letra C, os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos. Letra D, os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas. Ou letra E, as plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes. Então, caro aluno, observe, né, que essas três primeiras alternativas, elas estão com o pensamento, com o raciocínio, que uma vai automaticamente eliminar a outra.
Porém, conforme eu disse no início da questão, como é uma substância, como é um produto químico bioacumulativo, né, o que o organismo ele não consegue degradar, a tendência sempre é que ele se acumule naquele indivíduo do final da cadeia alimentar. E normalmente, a questão ela também vem avisando, ela vem ressaltando isso, essa substância química, elas têm uma grande afinidade com o tecido adiposo, tá? Que é lá no tecido onde nós temos ricos em gordura. Nesse caso, né, ele não falou em tecido adiposo, mas ele foi bem taxativo que na hora de falar que o mercúrio é uma substância química, né, não biodegradável, ou seja, bioacumulativa. Assim sendo, como foi dito, né, que essas substâncias, o indivíduo que vai apresentar a maior quantidade dele é exatamente o último da cadeia alimentar. E nesse caso, são exatamente as aves, né? Porque conforme as setinhas demonstram, a ave ela não está servindo, ela não está como disponibilidade de alimento de nenhum outro indivíduo nessa cadeia alimentar hipotética. Mais uma vez, gente, agradeço demais a presença de vocês. Vou aqui me despedindo, mais uma vez, sobre o assunto de ecologia e logo, logo voltaremos com novos assuntos. Um abraço e até breve. E aí, vidas, gostaram da nossa revisão de biologia? Sim. Eu espero que todo mundo esteja com os assuntos de ciências da natureza na ponta da língua. Eu também. E o Nota 10 de hoje fica por aqui. Não, nada a ver, irmão. Mas podem ficar tranquilos que ainda tem aula antes do último dia de provas. Sexta eu tô de volta. Se até lá você estiver inseguro com algum assunto, é só rever o nosso conteúdo no nosso canal, nas multiplataformas da TCM, ou conversar comigo lá no nosso Instagram, @nota10tcm. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Bons estudos. Tchau, tchau.